Olá, meu amigo, minha amiga, diz aqui outra vez, graças a Deus. E eu quero já, primeiramente, agradecer aos novos inscritos, pessoas que estão chegando no canal. Isto é uma grande alegria. E você já vai dando certinho agora. Por favor, negrinho. Por favor, branquinho. Por favor, amarelinho. Mas deu certinho, porque o YouTube, para cada certinho, o YouTube mostra para mais 4 pessoas. E deixa comentar no conteúdo. Gente, eu quero fazer um comentário que é realmente um desabafo. No vídeo de ontem, o YouTube mostra ali a média de visualizações. É impressionante ter ali a média na ordem de 1 minuto e pouco, por favor. Esse aqui é um canal de reflexão. O vídeo de ontem faz uma reflexão muito aprofundada sobre os acontecimentos, assim como o vídeo onde eu coloquei a Michelle e o Lula em seus pronunciamentos. É um recado fantástico do que esta Michelle, das mensagens subjetivas que ela deixou, os interesses dela, da briga com a família, como o presidente Lula. Então, assistam, por favor, e hoje fiquem até o final desse vídeo, porque nós vamos falar exatamente do estado mais bolsonarista no Brasil. E é impressionante que esse estado já foram investidos bilhões de reais, é um estado que ainda deve para a União, dentre outras coisas, mas simplesmente tem uma aversão ao Lula e a Dilma, ao PT, que é inexplicável. Mas eu trouxe um colaborador para nos ajudar a entender esse comportamento, mas a grande verdade é que eu viajei muito, e eu viajei praticamente todo o estado de Santa Catarina. Eu viajei quando a 101 também chegou a ser chamada por um momento de rodovia da morte. Havia ali aquela parte, você que anda por lá, vai ver Enar, que as praias são maravilhosas, etc. Aliás, eu quero me desculpar com os catarinenses que são progressistas, democratas, mas infelizmente tem uma bolha enorme, estúpida, que não adianta, mas tem explicação para isso, apesar de eu achar que nem Freud explica esse comportamento. Mas tem duas vertentes ali. Então, mas para concluir, aí ali na divisa entre Laguna e Tubarão tinha uma ponte que era um verdadeiro inferno de ultrapassar aquela ponte. Um fluxo de carros, caminhões intenso, praticamente uma fila indiana, e aquilo era horroroso, tanto ir e vir, não tinha como fazer nada. Quando foi feita a aplicação, aquela ponte ficou secundária, além do entorno que foi feito ali da saída de Laguna para a BR, desafogando. Meu Deus, investimentos, mas investimentos, uma loucura, mas não adianta. E Santa Catarina eu divido em dois aspectos. A parte europeia, que na verdade é alemã, que são os fujões da guerra do nazismo, tem uma parte italiana, fujões da guerra também, e também do fascismo, e esse comportamento nazi-fascista é que predomina. De outra banda, a partir do centro para o oeste catarinense, a maioria está loteada por uma gauchada que saiu do Rio Grande do Sul, que no governo Espírito Amin as terras foram vendidas a um preço quase de banana, o que é muito caro aqui no Rio Grande do Sul, e eles ajudaram, de fato, no desenvolvimento de Santa Catarina, mas com subsídios, dentre outras tantas coisas. Este é o desenho do estado de Santa Catarina, mas eles não querem mudar a sua postura, a sua forma de pensar. Então, sem mais delongas, vamos trazer aqui essa reflexão fantástica que eu espero que ajude a gente a entender, mas eu quero pedir para você, de novo, não deixe de dar o certinho, deixa um comentário para você dizer o que você pensa sobre essa postura, porque é o maior estado bolsonarista do Brasil. É o maior. Tem o Rio Grande do Sul, tem o Paraná, tem outros nichos, mas Santa Catarina é algo impressionante, como esta gente, eles se fecharam numa bolha, e a explicação, dentro de uma lógica, vem agora com essa contribuição que eu trouxe para a nossa reflexão. Então, fique até o final do conteúdo. Gravação sem corte, assim mesmo, com tosse e tudo, tá bom? Então, vamos botar aqui, vou botar em tela cheia para você, e vamos assistir, e não perca. O estado mais bolsonarista do Brasil. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que, como e quando. Essa não é uma pergunta apenas eleitoral, é uma pergunta sobre o que
nós estamos nos tornando como sociedade. Santa Catarina foi formada por migração europeia tardia, pequena propriedade, ética forte do trabalho, da ordem e do controle. Isso construiu uma sociedade eficiente, entre aspas, mas pouco treinada para lidar com conflito, diferença e instabilidade. O que foge da norma tende a ser visto como ameaça. Santa Catarina é também um dos estados mais brancos do Brasil. Isso cria uma normalidade silenciosa, onde a desigualdade estrutural é pouco percebida. Some a isso uma classe média numerosa, sempre com medo de cair, de perder o que conquistou. O resultado é uma subjetividade defensiva, ansiosa, vigilante e ressentida. O bolsonarismo entra exatamente aí. Ele não oferece projeto, ele oferece alívio. E aqui vale lembrar que os nazistas tiveram a mesma tática numa Alemanha pré-guerra. O ressentimento como arma. Transforma medo em raiva, raiva em identidade, identidade em política. E simplifica um mundo complexo em inimigos simples. Por isso, Santa Catarina virou um mercado eleitoral previsível, onde se importam até candidatos. Filhos do Bolsonaro são lançados aqui não para representar o Estado, mas para ocupar um nicho político. Quando isso acontece, a política vira consumo. O problema começa quando a política deixa de ser escolha e vira identidade. Identidades se defendem, ideias se discutem. A armadilha do bolsonarismo não é só política, é emocional. Ela transforma medo em identidade, identidade em prisão. E toda a sociedade que para de pensar para se proteger começa a ser governada por quem sabe explorar esse medo. Santa Catarina precisa escolher, ou continua só na reação, ou começa a refletir e tomar os rumos. Porque democracia não é conforto, é coragem. E só quem tem coragem de pensar é capaz de ser livre. Que legal, né? O cara disse tudo em meia dúzia de palavras, eu achei maravilhoso. Então, minha gente, a verdade é esta. Não dá para compreender. Eu vou perguntar de novo, vocês gostaram desse fundo que eu coloquei, essas listas, essa coloração? Deixa aí no comentário. Então, a verdade acontece é esta. Eles vivem dentro de um medo estrutural e eles são formados, como eu disse, por fugitivos de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eles foram, tem uma característica ainda do Brasil colônia, os chamados manezinhos da ilha, a partir, vá ver como é que surgiu a cidade de Florianópolis, dentre outras tantas coisas. Então, esta cultura formou esta identidade, cujo qual, como disse o nosso interlocutor, é o que impede Santa Catarina de enxergar novos horizontes, e eles ficam presos nesta bolha. E o mais cruel de tudo isso, o mais ingrato, o mais insano, é que eles dependem do governo federal. A pergunta que se faz é, se estiver catarinense, responde aí, qual foi o investimento real que Bolsonaro fez no estado de Santa Catarina, em alguma cidade de Santa Catarina, a não ser para lá, para fazer, andar de jet ski, para fazer aquelas palhaçadas dele, para fazer motocicleta, etc. Tal, gastando dinheiro público, mas não interessa. Eles querem, e como disse o nosso interlocutor, imagine eles importar o Renan, que foi lá candidato a vereador por Camboriú, se não me engano, se elegeu, agora com o dedo de Jorginho Melo e outros, levando Carlos Bolsonaro, um dos que participou ativamente, eu não sei porque ele não está indiciado, do gabinete do ódio, que formou toda aquela cultura de ódio, disseminação de ódio contra as urnas, contra o Lula, contra o PT, contra tudo, mentindo descaradamente. E o mais impressionante é que a Ditone, apesar de não valer nada, aquelas Zanata, apesar de não valer nada, elas estavam com uma intenção de concorrer ao Senado, mas estão sendo barradas para dar lugar ao Carlos Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro, como disse o nosso interlocutor. Importam bolsonaristas para esta
representatividade de proteção daquilo que eles não têm. Esta é a grande verdade. Então, minha gente, o recado para hoje foi este. Eu espero que você dê o seu certinho, que você deixe seu comentário e que você compartilhe. Amanhã ainda teremos conteúdo, porque não é para estar chegando novo, nós vamos deixar escolar nas coisas. E vá ver o vídeo de ontem, se você não assistiu, ou se assistiu, assiste mais alguns minutos para você ver a importância do que foi, do que nós tratamos ontem naquele conteúdo que é muito importante você estar antenado e ligado no que está acontecendo. Aqui é a voz libertadora. E eu vou deixar aquela nossa famosa logo, que é quebrando correntes, libertando vozes, e aqui a verdade, ela é dita, doa em quem doer. Por isso, nós temos que levantar a nossa voz, especialmente pelo fato de que está chegando um ano eleitoral, onde muita fake news vai rolar, muita coisa estúpida vai ser dita, e nós precisamos estar preparados para esse combate. Infelizmente, não será uma eleição normal. Não será uma eleição entre pessoas sanas, será uma eleição entre pessoas sanas e insanos. E esses insanos, eles não têm qualquer tipo de limite. Por quê? Porque eles abraçaram uma identidade burra, estúpida, marginal, criminosa, ligada ao crime organizado, mas para eles é quem vale. Lamentavelmente, Santa Catarina, até o presente momento, fez essa escolha. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, deixando a nossa logo aí. Fui!